Start Recording. Vamos tomar que dessa vez funcione o áudio. Acho que sim, mas não vou testar. Hoje eu tô com um monitor só, então vou ficar pipocando aqui nas telas. Antes de começar, na verdade, deixa eu pensar. Na última aula a gente meio que ficou nessa de não deu pra. Teve esse probleminha de áudio, de gravação, e aí eu prometi ali fazer uma revisão um pouquinho da parte de referências, desculpa, de algumas partes da última aula, e aí o que eu vou fazer é revisar principalmente referências e aí só falar que eu expliquei ponteiros ali, mas eu não vou muito a fundo. E aí, ainda hoje, depois da aula, eu vou mandar a segunda lista de exercícios, aí vai ser a segunda, e aí, depois dessa lista, que vai ser entregue na semana que vem, né, mesmo período, eu vou já partir para um projeto final. Aí o projeto final eu ainda estou desenvolvendo ele aqui, mas a minha ideia é orientar vocês para fazer um projeto final e colocar no GitHub como um projetinho que vocês podem depois realmente compartilhar e botar talvez até eventualmente no currículo, etc. Então, que não seja um negócio muito cru, né? Mas que dê para mostrar alguma coisa de tipo, ó, eu sei C++ e eu fiz um projetinho e aí a gente tem isso daqui, cada um faz o seu e fica um pouquinho diferente, mas é referente a um curso, então dá algum valor, né? Então, tipo, acho que vai ser um exercício legal para ter essa referência. Então, acho que vai ser positivo, né? Mas aí depois a gente pode, se tiver outra sugestão no WhatsApp, a gente vai se conversando. Mas minha ideia seria essa: mais uma lista de exercício para exercitar C++ mesmo. E depois, nas próximas 2 semanas, seria o projeto final, que daí a gente vai implementando em paralelo às outras aulas, porque daí as outras aulas vão ficar mais orientadas às coisas de projeto mesmo. E aí menos. Não menos, mas um mix daí de linguagem, de novas coisas a aprender em paralelo a estar realmente desenvolvendo esse projeto final. Que mais? A lista um eu gravei 5 vídeos, né, um para cada solução de cada exercício, e eu vou postar depois e vou mandar para vocês, porque daí vocês podem dar uma olhada eu fazendo com alguns comentários. Eu falei que ia fazer isso porque acho que dá um pouco mais de valor ali para vocês poder observar o que está sendo feito, entender qual era o contexto que eu fiz cada coisa e não pegar só a solução e tipo ficar observando e tentando justificar por que foi feito daquela forma, ou só passar o olho, fechar e não ter nenhum pensamento em cima dos exercícios. Eu acho que eu resolvendo e comentando e vocês olhando e entendendo, acho que vai dar um valor maior, um peso maior para essa lista de exercícios que está sendo passada. E aí, se vocês gostarem, né, tipo, se realmente ver e achar que valeu a pena, eu faço a mesma coisa para a segunda lista de exercícios. Provavelmente eu vou fazer, tá? Mas, sei lá, deixem um feedback depois para eu saber que está valendo a pena, porque dá um trabalhinho de editar e etc. Ahn, Tá, referências. Então, eu vou. Esse aqui foi da última aula. Eu vou pegar um Visual Studio Code aqui e vou copiar algumas coisas aqui e explicar de novo algumas coisas, principalmente nessa parte de referências, que eu acho que é a mais relevante. E aí eu vou direto pros exemplos copiados, para eu não precisar ficar digitando. Eu acho que vai ser um pouco mais rápido. Então, referência basicamente é digamos assim, um apelido para uma variável nomeada que tenha já em outro lugar, em outro ponto do código definido, né? Declarado definido. Então, por exemplo, aqui eu tenho um inteiro que é o número A e tem o valor 1, e eu posso pegar uma referência para esse valor A e chamar essa referência de B. Então, quando eu mudo B, eu estou mudando também A, porque A e B se referem à mesma variável, né? A e B tem o valor 7, mesmo que tendo começado com 1 e eu tendo mudado o valor de B. Beleza. Isso é importante saber que, apesar de ser muito parecido com ponteiro, para quem já sabe ponteiro, né? Tem algumas diferenças primordiais, e eu gostaria que vocês separassem bem isso na cabeça de vocês, que ponteiro é ponteiro, referência é referência, e são coisas diferentes e
tem aplicações diferentes. Então, tentem não misturar esses dois conceitos. Um comentário importante é, sempre quando vê um e-comercial junto a um tipo, significa que eu estou falando de uma referência. Sempre quando eu tenho um e-comercial junto a um nome, eu estou falando de um endereço. Então eu leia-se endereço de A, leia-se referência para um inteiro de nome B, né? Então essas duas coisas são diferentes, apesar do símbolo, o mesmo símbolo é usado para representar duas coisas diferentes. Aqui eu estou extraindo o endereço de memória onde está alocado o inteiro A. Aqui eu estou me referindo ou referenciando a variável A por meio de uma variável de nome B. E aí, outra diferença importante, antes de continuar, é que se eu tenho um inteiro, um ponteiro para um inteiro, eu consigo não inicializar e isso aqui vai compilar, né? Mas se eu tenho uma referência para um inteiro ou qualquer outra coisa, eu não consigo não inicializar a variável, porque eu não posso me referir a uma coisa que não existe, eu não posso me referir ao nada, né? Eu tenho que me referir eu tenho que referenciar alguma coisa, então eu sempre tenho que inicializar a referência com alguma coisa, diferente do inteiro. Aqui existe ainda a possibilidade de eu colocar explicitamente um null pointer aqui, para dizer assim, ó, isso aqui, antigamente a gente fazia assim, né? Ou assim, para dizer que isso aqui é um ponteiro nulo, ou seja, não está apontando para nada. E isso é uma diferença primordial, porque quando, por exemplo, eu estou usando ponteiro e referência numa função, então, sei lá, void f de int ref a, aqui eu vou poder mudar o valor de a, e quando eu faço isso, eu não vou botar 1 porque eu já tinha inicializado com, vou botar 8. E quando eu faço isso, se eu vou comentar isso aqui, f de a, quando eu faço isso, eu estou referenciando a variável que eu passei. Então não vai acontecer aquela cópia que a gente tinha comentado nas aulas passadas, né? Então isso é diferente disso, por exemplo. Aqui eu estou copiando o valor de A e usando ele aqui dentro. Então quando eu altero o valor de A aqui dentro, ele não afeta a variável A aqui no escopo aqui de fora. Mas se eu faço isso, agora eu passo a conseguir alterar a variável aqui de fora, porque eu estou usando uma referência. Agora, a diferença que eu queria explicar antes é, se eu enviar um ponteiro, primeiro tem uma diferençazinha de sintaxe aqui, que eu tenho que dereferenciar o ponteiro, porque eu não posso atribuir diretamente ao ponteiro, porque senão, se eu fizer isso aqui, eu estou alterando o valor do ponteiro. É como se eu escolhesse outra posição de memória para aquela variável A. Se eu fizer um dereferenciamento, eu estou mexendo no valor. Aqui eu estou mexendo na memória, aqui eu estou mexendo no valor daquela região de memória. Então isso aqui meio que vai fazer o mesmo papel daquela referência. A única diferença é que, como eu tinha comentado, eu preciso enviar um endereço de A. Isso aqui deve ter o mesmo efeito de uma referência, só que existe uma nuance de que se eu envio agora a variável, por exemplo, C, e notem, C está apontando para um null pointer, isso aqui vai dar simplesmente um crash. Esse tipo de problema aqui só pode acontecer porque eu estou mexendo com ponteiro. Quando eu estou mexendo, porque os ponteiros podem ser inicializados ou com uma posição inválida de memória ou com um null pointer, que seria nenhuma região de memória, né? Nota que se eu usar referência, eu nunca vou conseguir fazer essa ocasião que eu acabei de acontecer ali, né? Eu não consigo referenciar uma coisa que não existe, por exemplo. Então, a menos que eu estou referenciando uma região de memória que foi apagada, mas isso é um pouco mais difícil de fazer, isso aqui me traz um pouco mais de segurança. Então eu tendo a preferir utilizar referências para evitar esse tipo de problema, né? Então como é que a gente poderia evitar esse problema que a gente acabou de ver ali, né? Então eu tenho um ponteiro, eu tenho um cara que está mexendo nesse ponteiro, mas eu tenho que fazer então sempre um teste aqui if a não for igual a null pointer, por exemplo, sendo bem explícito, né? Eu poderia simplesmente fazer não a também, mas deixando bem explícito, vamos fazer dessa forma. Se a não for, desculpa, se a for igual a um null pointer, eu
retorno sem fazer nada para evitar, ou poderia escolher outra abordagem, né? Mas eu preciso tratar essa situação de que ó, o A que está vindo é um null pointer, então se for um null pointer eu não posso dereferenciar ele porque vai dar um problema, então tem que ter um código adicional para evitar esse tipo de problema. Deixa eu só tirar isso aqui do lado aqui. E aí eu vou passar para o segundo exemplo, porque eu já estou me estendendo aqui em referência. Por que que o uso de referência é interessante? Que eu tinha passado na última aula, eu acho que vale a pena só comentar. Eu tenho aqui uma função que recebe um std vector de std vector de double, que vai representar uma matriz, e eu estou passando ela, normalmente ela vai fazer uma cópia, né, nessa operação aqui quando ela for chamada. Eu estou usando o std-chronos para pegar um tempo inicial e final, estou pegando um tempo de parede, é só uma forma de pegar o tempo de computação de algum bloco de código, não é uma forma ideal, mas é uma forma rústica, digamos assim, uma forma não é errada, mas tem jeito melhores de fazer isso, mas para o propósito que a gente está fazendo aqui é suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quanto tempo demora para fazer essa operação de soma, acho que 1 milhão de vezes aqui, um número grande de vezes. Eu vou fazer várias chamadas a SumElements, que é essa função que faz a soma de todos os elementos da matriz. Vou fazer muitas chamadas dela para estressar e ver quanto tempo demora, quanto tempo essa operação demora. Então vou só rodar aqui. E aí realmente demora um pouquinho, tá? Deu 1.2 segundos, 1.26 segundos para fazer essa quantidade de chamadas de SumElements. E nota, a cada chamada eu estou copiando um std vector de vector, copiando todos os elementos, jogando aqui dentro, e quando eu saio desse escopo, o que vai acontecer? Essa variável vai morrer, né? Essa variável vai sumir, ela vai ser jogada fora, e aí depois eu vou copiar de novo, e cada chamada eu estou copiando. Então, se eu trocar isso aqui por uma referência, eu evito essa cópia, então eu não tenho mais uma cópia do dados, e vamos ver quanto isso ajudou em performance, antes de continuar alguns comentários de problemas que isso pode trazer, né? Então, rodando de novo, a única diferença que eu fiz foi adicionar essa referência, e o código agora está rodando em 0.19, quase 10 vezes mais rápido. Então, qual que foi a diferença? Eu realmente não tenho mais essa cópia, eu estou mandando uma referência, que é esse próprio objeto aqui, mas ao mesmo tempo eu poderia aqui dentro ter alguém trocando, né, os elementos, mesmo que não seja comum, talvez por um erro, às vezes um debug, alguma coisa assim, o cara esqueceu isso aqui e agora ferrou, porque apesar de eu rodar isso aqui, ele vai rodar rápido e a gente vê que tipo, não afetou performance, mas a resposta, eu não estou testando aqui, mas está errada, né? A resposta não deveria ser essa, porque eu estou alterando essa matriz aqui, vai alterar a matriz de fora, então isso aqui pode dar vários problemas. Então, como é que eu tenho ao mesmo tempo o ganho de performance e a garantia de que os meus dados não vão mudar quando eu chamar a função? Se eu quero fazer isso, né? Eu quero ter essa garantia, eu posso botar um const aqui na frente. Então agora eu tenho uma referência const para uma matriz. Então eu juro por Deus que dentro desta função a minha matriz não vai mudar. E se eu errar, se eu eventualmente modificar essa matriz aqui dentro, eu tenho um erro de compilação. Então o compilador vai me dizer, olha, tu está fazendo alguma coisa errada, porque tu me falou que esse cara era const, mas eu olhei aqui o código, né, enquanto eu estava tentando compilar, e eu vi que de fato não é const, né? Alguém está modificando ele. Então eu tenho como fazer essa verificação em tempo de compilação. Então, removendo isso daqui, só executando novamente, a gente vê que eu volto a ter... E aí, ignorem que deu 0.02, isso aqui é oscilação de tempo. Se eu rodar de novo, provavelmente... É que antes deu 0.18 ou 0.19, agora deu 0.16, não é porque ficou mais rápido ou mais devagar, é só uma oscilação de tempo, cada vez que eu rodo vai ser um pouquinho diferente. 0.12 ficou mais rápido ainda, não é o caso, né? Mas o mais importante eu ganhei tanto a propriedade de ganho de performance evitando a cópia, e nem é só isso, tá? Às vezes eu tenho realmente objetos que eu não posso copiar, não porque eu estou ganhando tempo, mas às vezes eu realmente não tenho memória suficiente no computador para fazer aquela cópia. Às vezes eu estou com, sei lá, um
uma malha de elementos finitos que tem bilhões de elementos, eu estou transportando realmente a cidade de um lado para o outro, eu não posso sair copiando, porque não é só questão de performance, mas também de gerenciamento de memória. Então tem esses dois lados da moeda. Eu vou parar por aqui, porque já está chegando 5 horas, acho que tem bastante conteúdo pela frente. Aí, bom, passei por essas duas que eu achei que eram as principais partes para dar uma revisada, const ref, pelo menos para ficar salvo aí, e espero que dessa vez o recorde não esteja dando problema no áudio, né? Vou pular a questão de array built-in e eu vou entrar um pouco sobre smart pointers, na verdade. E aí eu vou continuar a aula como se tivessem conhecimento, e aí volto a pedir para darem uma lida no material até a parte de new delete, para ter um pouco mais de noção dessa parte de memória de ponteiro, e aí a partir daqui eu vou continuar com unique pointers, mas eu acho que vai dar para acompanhar tranquilamente, tá? Vou jogar tudo isso aqui fora. Então, basicamente, o problema que ponteiros trazem, não ponteiros em si, mas geralmente quando a gente fala em ponteiros, por algum motivo, eu acho que por ser a aplicação talvez um pouco mais comum, muita gente já pensa em associação de ponteiro com new e delete, ou com malloc e free, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cara aqui, eu estou dando new int 8, eu estou alocando na heap, né, uma posição de memória, lá, uma porção de memória, onde eu estou colocando um inteiro inicializado com o número 8. Então, se eu der um cdcout aqui, eu posso, né, visualizar essa variável só por completude aqui, né, número 8 está ali. E, eventualmente, eu posso dar uma olhada no endereço de memória dela. Então, está aqui nessa posição de memória, está alocado o númerozinho 8. Espero que isso seja compreensível ali para vocês, né? Só que, quando eu estou dando new, eu estou pedindo um recurso, aqui nesse caso para o sistema operacional, né? Ó, me aloca aí memória e, eventualmente, em algum momento, eu preciso lembrar, né? Eu preciso deletar essa minha região de memória para devolver ao sistema operacional para que ele use para outras coisas. Então, essa gerência desse recurso, o que é o recurso? A própria memória, né? Essa gerência de memória eu tenho que fazer, eu tenho que sempre lembrar, e isso aqui, claro, nesse exemplo muito simples, é muito óbvio, mas à medida que o software cresce, isso aqui começa a ser um problema, e é um problema real, tá? É um problema de gerenciamento de memória, não é simples de resolver, não é tão óbvio quanto é só eu sempre lembrar onde fazer delete, ou só fazer delete no final do programa. Não é só isso, tá? Porque às vezes tu quer na metade do teu programa alocar muita memória para fazer uma computação temporária, e depois tu tem que desalocar, mas pode ser que por algum fluxo infeliz do teu programa tu esqueça, ou tu não consiga desalocar naquele momento, ou tu faça um mau gerenciamento que tu poderia ter desalocado e acaba não desalocando. Enfim, uma série de coisas que pode acontecer que vão ser ruins para essa estratégia de tu ficar gerenciando isso na mão. Então, o que se fez? Foi criado algumas estruturas de dados que são os smart pointers, que eles se autogerenciam. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer, e aí eu vou aproveitar para ensinar, digamos assim, duas coisas ao mesmo tempo aqui. Então, primeiro eu vou simplesmente jogar aqui, ou copiar daqui a sintaxe, né? E eu vou deixar só o número 8 para ficar igual ao outro exemplo. Eu acho que ele não deixa eu pegar. Eu não lembro como, e aí não tem tanto problema, mas eu não lembro como eu pego a memória em si. Ele protege um pouco essa questão de
dizer onde que está alocado, mas isso é o de menos. O mais importante aqui eu aloquei esse recurso, eu aloquei uma posição de memória, está na heap, está lá, eu acredito que esteja lá, né? E aí, acredito que esteja lá no sentido de, acredito que a, a, a estrutura de dados está fazendo isso para mim, né? Isso aqui está sendo automaticamente feito pela estrutura de dados, e agora eu não preciso me preocupar em remover, em deletar, né, esse recurso, porque inclusive aqui vai dar um erro de compilação porque não faz sentido, né? Porque isso aqui não é um ponteiro cru, né? Isso aqui é uma estrutura de dados que está carregando esse ponteiro cru para mim e fazendo essa gerência para mim. Então, quando ele sair desse escopo aqui, quando ele sair do main, ele vai chamar a função, ou o método, digamos assim, que vai liberar essa memória e vai fazer essa gerência para mim. Então isso é uma vantagem. E aí, às vezes a gente pode achar isso aqui um pouco verboso, né? Unique pointer, aí eu tenho que fazer um make unique, e aí colocar essas coisas todas parece muito mais trabalhoso do que essa sintaxe aqui. Então, para melhorar talvez um pouquinho, a gente pode fazer dessa forma, que inclusive a gente pode fazer para praticamente qualquer tipo, né? Aliás, qualquer tipo. Auto é uma forma de tu não precisar dizer o tipo da variável enquanto tu não inicializar ela. E aí tem algumas vantagens de usar auto. E aqui eu estou fazendo ensinando duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso aqui não tem nada a ver com shared pointers em si, mas é uma forma de se expressar que eu acho bastante interessante, ser mais moderno. Então, auto x igual a 9, por exemplo, isso aqui ele vai reconhecer que essa variável é do tipo inteiro, não precisa dizer que ela é do tipo inteiro. Mas qual que é a vantagem, qual é a diferença de simplesmente fazer isso, né? A vantagem é que se eu faço int x ponto e vírgula, eu esqueci de inicializar a variável. Mas se eu faço auto x, ele vai dar erro de compilação, porque ele não sabe o que x é, e ele vai me forçar a inicializar a variável. Então, se eu faço auto x igual a 9, agora eu tenho uma variável do tipo inteiro e ela está inicializada. Então, isso é uma vantagem, né, em relação a colocar o tipo direto na variável. Mas talvez, assim, essa discussão é um pouco... talvez vocês vejam diferentes autores com diferentes opiniões, tá? Isso aqui talvez seja um pouco de minha opinião, assim, em caso do uso do auto, mas é bastante interessante para vocês perceberem que existe essa possibilidade. Voltando para Smart Pointers, essa aqui é uma forma de, e por enquanto eu só estou apresentando a sintaxe, de evitar que a gente faça esse gerenciamento manual do recurso de memória. Então, isso aqui vai ser, por enquanto, vai ser até aqui que eu vou mostrar isso, e depois a gente vai voltar a comentar sobre Smart Pointers em um contexto que a gente vai usar eles, né? Então, eu queria primeiro só apresentar um pouquinho da sintaxe e apresentar um pouquinho dessa forma diferente de gerenciar o recurso de memória que não precise adicionar um new e um delete e fazer esse gerenciamento na mão. E aí vocês sabem agora que isso existe, e depois, quando for a ocasião, eu vou usar isso com um pouco menos de receio de ter que explicar isso na hora que for usar, entende? E aí eu vou entrar em programação orientada a objetos. Alguma dúvida antes de eu continuar? Uma dúvidazinha. Esse auto, ele tem alguma deficiência de performance para ele ter que interpretar isso, ou hoje em dia é relevante isso? É que na verdade ele vai deduzir em tempo de compilação, não vai afetar performance de execução, porque não vai ter nada acontecendo no momento da execução. É, não, não tem Só nenhum. vai levar um tempo para compilar, né? Não vai nem, cara. Teoricamente, né? Vai ser imperceptível, assim, né? Mas Sim, sim. Então você pode sair colocando assim, a via de regra, assim, você sair colocando alto para tudo, às vezes tu não sabe qual o tipo, sai colocando alto. sim, inclusive eu faço isso com frequência, tá? Principalmente naqueles for loops que eu preciso colocar os tipos de iterator ou alguma coisa assim.
Às vezes eu nem sei qual é o tipo exatamente que eu preciso e eu saio colocando alto e as coisas vão se resolvendo, assim. A não ser, assim, existem algumas bibliotecas específicas que usam algumas features específicas que envolvem templates que talvez possa dar algum tipo de problema, mas não é exatamente um problema, é só características diferentes do que tu espera quando tu usa alto. Mas assim, é tão específico que eu estou falando que, em geral, é uma regra boa de tu tentar usar sempre alto. Inclusive tem um programador famoso que ele tem um artigo que é Almost Always Auto, AAA, né? Que é uma forma de tu, tipo, incentivar, eu posso até mandar depois no WhatsApp, incentivar, ó, tenta sempre usar porque geralmente vai ser uma coisa boa. E os casos que não é uma coisa boa, aí tudo bem, aí não usa, mas a gente vai saber que aquele é o caso. Caramba, eu jurava que era o contrário, assim, jurava que o alto fosse tipo uma preguiça, assim, assim. Não, cara. Eu pelo menos vejo como algo bastante positivo, assim. Por exemplo, aqui economizei bastante coisa, né? Tipo, não precisei editar todo aquele negócio. Então, e eu tenho essa vantagem de inicialização, né? É, verdade. Claro que tem alguns contextos que tu não consegue, né? Tipo, se tu tem int f, não pode botar alto a, alto x aqui e sair usando, né? Isso aqui, acredito ainda não é. Ainda E, não vale. se eu não me engano, isso aqui não é válido. Posso estar enganado. Ou isso aqui, vamos ver. Isso aqui não não é a mesma coisa. Isso aqui não é comum fazer isso não. Tá. O que Uma outra duvidazinha, Tarcísio. falei? Por exemplo, se você fizer manualmente, como você fez lá na lib, e se você não der o delete, a partir dali você pode acessar aquela memória em qualquer lugar, qualquer função do programa. No momento que você fez aquilo, ele não vai apagar até você ir lá e dar o delete, né? Mais ou menos. É, tu não tem acesso global a ela por causa da questão de escopo, né? Por exemplo, se eu fizer um é que eu acho que tu não falou isso, mas só para deixar claro que tu não pode fazer algo assim, né? E Ah, aí, não, tipo, sim. Mas é, eu digo assim, que eu digo assim, se você enviar o ponteiro daquele endereço aí para sim. qualquer função, qualquer lugar, você sempre vai ter acesso a ela, Uhum, aí sim. né? Sim. E uma coisa, por exemplo, que um medo que eu tenho é o programa, a não ser que você faça alguma coisa para ele sobrescrever, ele nunca vai sobrescrever aquela área que foi delimitada, né? Ou Não, existe alguma forma de, sem querer, ele acabar escrevendo por cima, só se se tiver alguma tu memória, alguma coisa assim. não, só se tu deletar aquela região, falar assim, ó, devolvi e depois continuar usando, né? E aí, tipo, digamos que eu faça alguma coisa assim, ó, int pointer int pointer a igual a new int 10, aí logo depois eu dou um delete a e depois igual a 88. Aí tipo, isso aqui é meio é, não tem garantia de que tá, peraí, foi mal, não tem nada a ver isso aqui. Não tem garantia depois que eu deletei de que aquela região ainda está acessível, né? E se ela está acessível, que ela não está sendo usada para outra coisa. Então, tipo, isso aqui é basicamente código errado, assim. E isso aqui é outro problema que pode acontecer, né? Porque além de tu com o Smart Pointer nunca tem como acontecer isso de tu usar uma variável que já foi desalocada, porque ela vai ser automaticamente desalocada. Então, se tu está tendo acesso a ela é porque ela ainda não foi desalocada, né? Então, Entendi. tu entende que isso aqui é código inválido, né? Porque tu já devolveu aquela região, só que tu tá usando ainda, então. Quando tu dá o delete, então ele não necessariamente apaga o que está lá, ele só libera o espaço para você. Basicamente. Tá. Então, deixa eu só aproveitar então, conversando do alto ainda. Uhum. O alto, teoricamente, então, ele assume que ele tem a capacidade de resolver o que significaria o alto naquele contexto. Uhum. Mas, por exemplo, quando você fez alto a igual a 9, é o mesmo exemplo, né? Uhum. Ele deduziu que 9 é um inteiro. Uhum. Mas e se eu quisesse falar pra ele, não, calma aí, cara, ele é um inteiro, mas ele é sensível
Não. Eu tenho que inicializar daí de forma pública. Sim. Não, tu coloca aqui na direita daí, né? Ah, exatamente. Sim, tem que entrar. Formatar, beleza. Beleza. Ou alguma coisa assim, né? Eu não sei se ele. Eu quero um inteiro, sim, é 9. Sim, o bagulho é 9. Mas na verdade o tipo dele não é 9. Eu quero Sim, essa sim. classe. Sim, sim. Aí tu tem que explicitar. Isso até é bom também. Mas tu pode fazer, tipo, os tipos mais comuns, tipo, esse aqui é inteiro, aí tipo, isso aqui já virou um float, porque tem ponto. Então esse aqui, double na verdade. Então tem essas nuances. Tá, beleza. Então, programação orientada a objetos. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Ah, sim, eu comecei com matriz. Da mesma forma que a gente tem struct, e aí relembrando que a gente usou struct para representar pontos, só que ela só tinha é, membros públicos que eu acho que eram x e o y, né? Porque eu lembro a gente fez esse exemplo aqui. Tem uma estrutura de dados que carrega com ela um pouco de semântica, ou seja, tipo, carrega para ela os dados que a compõem, né? E aí, estendendo um pouco essa ideia de um tipo novo, um user-defined type, um tipo novo que eu posso colocar dados e usar eles de forma conjunta, né? Eu também tenho classes. Então, posso criar uma class point. E eu não vou botar point para não ficar, vou copiar direto o exemplo daqui. Que ela pode ter tanto esses membros, essas variáveis, né? Que a gente chama de atributos da classe. Mas ela também pode ter funções que a gente chama membros métodos, né? Então, eu posso ter, diferente da struct, eu posso ter aqui sei lá, void hello world. E aí ele dá um hello. E aí eu tenho tanto variáveis quanto métodos dentro do escopo dessa classe, desse tipo novo que eu estou criando. Então, quando eu instanciar aqui, eu posso instanciar uma matriz M, ou posso fazer alto M igual a matrix 3x3. E aí eu estou instanciando um objeto que é da classe matrix 3x3. Então, estou criando um tipo novo que não existia antes no C++. Então, se eu olhar aqui, ele é um matrix 3x3 inicializado todo mundo com 0. Se eu executar isso aqui, vamos ver se tem algum erro. Não vai acontecer nada também, né? E aí, os membros da classe, eles podem ser públicos, protegidos ou privados. Por default, por padrão, todos os membros são privados. E o que isso significa? Significa que se eu tentar acessar um membro, por exemplo, m.x, eu vou ter um erro de compilação, que ele vai me dizer o seguinte: olha, esse x é privado. Significa que ninguém pode fora da classe, ou seja, aqui eu estou no main, eu estou fora da classe, né? Fora da classe ninguém pode mexer nele. Assim como o hello world. Hello world. Esse método é um método privado, então eu não posso, ele está inacessível, né? Eu não posso usar ele fora do escopo da classe. Como é que eu mudo isso? Eu coloco um public aqui. Agora todos esses membros são públicos. E eu posso também separar os meus membros públicos dos meus membros privados, colocando um private aqui. Então, esses membros aqui nessa listinha são privados. A partir do momento que eu botei um public, todos eles que vêm aqui embaixo são públicos. Então, se eu botar um cara novo aqui, ele também vai ser público, né? Então, int y, sei lá. Opa, y já foi. Int z. Então, tenho mais um cara e esse cara é público, mas aqueles outros dois são privados. Então, se eu fizer um m.x igual a 7 eu não vou poder, mas um m.z igual a 9 eu posso fazer isso aqui. Porque esse cara é público e esse cara é privado. Vou tirar isso aqui daqui.
Como chamar métodos da função? Eu preciso de uma instância daquele objeto, daquela classe, né? E aí eu coloco ponto seguido do nome da função, no caso, o nome do método, hello world. E isso aqui vai chamar, dentro do contexto deste método aqui, dentro do contexto dessa instância aqui, esse método hello world. Então, se eu executar isso aqui, ele vai dar um cout hello. E aqui uma quebra de linha. Qual que é a vantagem disso, né? E aí eu acho que eu vou deletar esse ponto aqui e colocar direto o exemplo um pouco mais concreto. A vantagem é que, além de eu ter uma associação entre variáveis, né? Por exemplo, aqui eu tenho os dados da minha matriz. Além de eu ter essa associação de variáveis, esses dados, ou seja, além de eu carregar esses dados aplicando alguma semântica sobre eles, né? Agora eu não tenho mais um stdvector de stdvector. O que eu tenho aqui para fora é uma matriz 3x3. Para quem está lendo, ele está vendo uma matriz 3x3. Ou seja, ao invés de eu estar vendo isso aqui e eu dizer que isso aqui é uma matriz 3x3, eu tenho que explicitar no nome, né? E dizer, ó, é um stdvector de double. Mas ele está me representando uma matriz 3x3. Não preciso mais fazer isso. Eu posso dizer uma matriz 3x3 e os dados, como os dados estão lá dentro, não me interessa, né? Ou ninguém está conseguindo ver como exatamente esses dados estão sendo guardados dentro dessa classe. Ah, mas qual que é a diferença de fazer isso então e fazer, sei lá, uma struct, né? Poderia ter uma struct matrix 3x3. Vamos botar um B aqui só para, porque eu não posso ter duas de nome igual, tá? Esse B aqui é só para evitar o clash de nome. E aí eu coloco o dado aqui. Aí eu também posso chamar de matrix 3x3 MM ali. A M, pode ser, não estou usando M. Só que agora eu preciso sempre fazer m.data e fazer alguma operação aqui. Diferente de estrutura tão crua, as classes me permitem criar métodos que vão me dar formas de acessar esse dado sem eu conhecer ele. Então, ao invés de eu diretamente pegar ponto e, por exemplo, para printar, como é que eu printaria os dados dessa matriz que é uma struct? Olha, eu fazia um for loop, pegaria o ponto .data e ia printando um por um. Aqui não. Aqui eu posso fazer um método print. O próprio método print conhece os dados internos da classe e eu posso pedir para ele, delegar para ele, olha, faz aí para mim o print, porque tu sabe fazer o print para mim. E esse print vai ter o for loop lá dentro e vai mexer nesses dados internos. Esses dados estão eles são privados, eles não podem ser mexidos externamente, e dentro da classe eles podem ser usados de forma que eles podem ser tanto alterados quanto lidos, e aí eu posso só explicitar na minha interface dessa classe os métodos que eu acho que são que tem valor para quem for usar ela, né? Então eu não deixo o usuário mexer diretamente no dado, mas sim eu dou alguns métodos de acesso a esse dado e eu controlo esse acesso por intermédio de métodos, né? Então, por exemplo, aqui fiz uma matriz 3x3, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre a inicialização, mas fiz uma matriz 3x3 M1, fiz uma matriz 3x3 M2 e estou printando esses dois simplesmente chamando M1.print e M2.print. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Ó, essa aqui é a primeira matriz, aí talvez eu pudesse colocar uma quebra de linha, né? Porque só para separar, mas são duas matrizes 3x3, né? Então, aqui está a primeira matriz, aqui está a segunda. E eu não precisei fazer nenhum for loop, claro, o for loop está em algum lugar, mas aqui no código principal eu não precisei me preocupar com todos esses detalhes da estrutura de dados, eu estou simplesmente chamando métodos e delegando para eles fazerem isso para mim. Inicialização. Toda classe pode ter um ou mais construtores. Construtor é um método especial que vai fazer essa
construção, né, realmente essa inicialização das variáveis internas da classe. Então, por exemplo, eu tenho essa classe aqui, ela só tem um dado interno que é esse data, que é um stdvector. E aqui eu estou usando essa sintaxe com dois pontos, então eu vou até refazer ela aqui. Primeiro eu tenho que botar o nome da classe, abre e fecha parênteses, eu posso botar parâmetros para a inicialização, por exemplo, int fillValue, ou seja, eu quero inicializar uma matriz 3x3 cujo todos os elementos vão ser inicializados com esse mesmo valor. Eu vou botar double na verdade, porque é um vetor de doubles. E aí eu posso ou não adicionar essa lista de inicialização aqui. Se eu não adicionar ela, ele não vai inicializar meus dados com nada e eu vou ter que depois inicializar eles. Então, uma forma melhor é dois pontos. Eu vou inicializar previamente meu dado e aí eu vou colocar aqui são os parâmetros de inicialização do stdvector em si. Então são eu vou copiar aqui de baixo que é mais fácil. Aqui é como se eu estivesse realmente instanciando um stdvector de stdvector de double. Então isso aqui é a sintaxe direta do construtor do stdvector, né? E aí se eu tiver mais membros, eu coloco vírgula, member 2 ou b. Vamos dizer que eu tenho um outro membro que é um inteiro b. Aí eu estou inicializando b com 9. Aí se eu tiver outro, sei lá, um c que é um double. Double C. E assim sucessivamente, né? Vou inicializando as minhas variáveis nessa lista de inicialização aqui, à medida que eu for tendo elas. Vou deletar isso aqui, deixar só o que estava. Então aqui eu tenho três construtores. Cada um deles tem um parâmetro diferente, então são três formas diferentes de inicializar essa minha matriz. A primeira delas não recebe nenhum parâmetro, então eu inicializo todos os meus elementos do vector, que tem 3 linhas por 3 colunas, eu inicializo todo mundo com 0. O segundo, eu inicializo a minha matriz 3x3, todos os elementos com um fillValue que eu escolhi em algum outro canto. E, por terceiro, eu posso inicializar com um stdvector mesmo, e aí inicializar ponto a ponto todos os elementos, que foi o que eu fiz aqui. Então aqui eu estou usando essa sintaxe de initializerList, e aí eu posso inicializar direto todos os valores do meu stdvector com o dado que eu estou enviando aqui dentro. Que mais? Tá, detalhes que eu acho que eu comentei numa outra aula. Se eu tiver uma matriz qualquer aqui, por exemplo M1, eu posso ter um ponteiro para essa minha matriz, M, e aí quando eu tenho ponteiros, e aí pode ser, esse aqui eu estou pegando um ponteiro cru só para exemplificar, tá? Geralmente a gente vai ter ponteiro smart pointers, mas eles vão se comportar da mesma forma. Mas aí o acesso aos membros públicos é com flechinha ao invés de ser com ponto, tá? Então tem essa diferença de sintaxe entre tu ter uma instância da classe, um ponteiro para uma instância da classe e uma instância da classe em si, né? E de fato, na verdade, essa sintaxe de flechinha nada mais é do que um dereferenciamento variável e seguido de um ponto. Essas duas coisas são equivalentes. Isso é só um comentário para quem tiver curiosidade, não é tão relevante, mas o mais importante é perceber essa diferença. E é por isso que dentro
dos métodos da classe, a gente sempre acessa os dados com this seguido de uma flechinha, porque this é um nome especial que dentro da classe vai se referir a um ponteiro para a instância do objeto que referencia aquela própria classe. Então, this aqui nesse caso vai ser o meu próprio M1, né? Se eu chamar um método print, e se eu tiver um outro objeto M2, vai ser o próprio M2 e assim por diante. Mas eu sempre vou acessar com flechinha e não com ponto, porque o this é um ponteiro. Esses detalhes de sintaxe, tentem se acostumar mesmo, eu acho que não tem jeito, mas acho que o mais importante é entender essa parte mais teórica de saber o que é uma variável pública, o que é uma variável privada, o que é um método, por que o nome método é diferente de função. Basicamente, função, geralmente a gente está chamando de free functions, né? São funções não associadas a nenhum objeto, e métodos são funções que têm associação com algum objeto, que é o caso das funções dentro do escopo de classes, né? Então essa diferença é importante de ter. Uma segunda propriedade importante é esconder, né, essa ideia de esconder os dados da tua classe e expor como métodos públicos só aqueles métodos que tu acha interessante que o usuário tenha acesso. Por exemplo, eu não gostaria que depois de inicializar nunca mais alguém no meu main possa modificar meus dados da minha matriz. Eu só tenho o método print, então eu não tenho aqui fora como, depois de construir, eu não tenho mais como pegar o data e sair modificando os valores, porque todos os membros são privados, né? Esse membro data é privado, então eu não posso sair fazendo isso daqui, e eu sei que ninguém vai poder fazer isso porque vai dar erro de compilação, né? Que mais? Sobrecarga de operadores é uma outra forma legal de tu fazer operações agora com esses novos tipos que tu criar, né? Então eu dei o exemplo aqui, se eu quiser fazer na verdade eu vou fazer o exemplo ao contrário. Digamos que eu tenha duas matrizes, M1 e M2, e eu quero printar a soma dessas duas matrizes, e aí talvez vou até m3.print e aí falar que auto m3 é igual a m1 mais m2. Talvez assim fique um pouco mais claro para vocês. É a mesma coisa, mas talvez fique um pouco mais claro o que eu quero exemplificar. O que eu quero dizer é, eu quero ter a possibilidade de criar um operador novo, que ele não vai operar sobre tipos primitivos, ele vai operar sobre esse tipo novo que eu criei, e eu quero dar uma semântica para essa soma, e essa semântica é eu que quero definir. Então, aqui nesse caso, eu vou copiar esse exemplo aqui. Uma das formas de fazer isso, que eu acho uma forma ok, é fazer uma função mesmo, uma função comum, que é o operator plus, que esse aqui é uma sobrecarga do operador de soma, que ela vai receber o A e o B, que seria o left hand side e o right hand side, né? Desculpa, na verdade não é bem isso, né? A parcela à esquerda e a parcela à direita da soma. Então esse M1 vai se referir ao A, esse M2 vai se referir ao B, e aí o retorno vai ser uma nova matriz 3x3, cujos elementos vão ser a soma de todos os elementos das matrizes A e B. E aí tem um problema, como é uma função fora do escopo da função da classe main, esses dados aqui são privados, eu não poderia a priori mexer neles. Tem duas formas de resolver isso. Uma é mover esse cara aqui para dentro, e aí tem uma sintaxe um pouco diferente do operador de soma, e aí depois eu posso até colocar ali para vocês essa questão mais de sintaxe, mas eu vou por um outro caminho, que é adicionar essa função como sendo uma amiga, uma friend da minha classe. Então o que eu estou dizendo é, olha, essa função operator plus em específico, ela é minha amiga, no sentido de que ela vai ter acesso, eu vou deixar ela mexer nos meus dados internos, porque eu confio nela. Então
Essa é uma forma de fazer a sobrecarga de operador. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere a outra forma, que é colocar direto o operator aqui dentro, e aí tu não precisa do friend. São questões de sintaxe, e aí eu deixo realmente vocês para dar uma pesquisada só, porque é só a sintaxe que muda. Mas a ideia por trás é, eu criei um operador novo agora, que me deu a possibilidade de somar duas matrizes 3x3, que era uma coisa que não existia antes. Era, é, um, é uma operação, claro, a operação de soma existia, mas ela não conseguia ser aplicada a a duas instâncias dessa minha classe nova, desse meu tipo novo. Então eu consegui estender essa noção de soma para os meus tipos novos, né? E aí eu posso fazer outras variações, né? Eu posso ter uma operação de soma entre uma matriz e um double, por exemplo, e aí eu tenho que definir a sintaxe específica, desculpa, a semântica específica do que significa somar uma matriz 3x3 com um double. Então, por exemplo, se eu fizer... Primeiro, desculpa, tô me adiantando aqui. Primeiro eu tenho que mostrar isso aqui funcionando. São duas matrizes M1 que inicializadas todos os elementos com 2, todos os elementos com 3, cuja soma, claro, todos os elementos vão dar todos 5, como a gente viu ali. E aí eu estou printando esse resultado na tela. Agora, se eu quisesse fazer, que era o que eu estava me adiantando, uma soma de uma matriz com um número, um double, por exemplo, isso aqui em específico... Opa! Peraí. Vou cancelar isso aqui, né? Isso aqui em específico vai compilar, mas por uma razão que eu consigo construir uma matriz 3x3 a partir de um double, porque eu tenho o construtor que recebe um inteiro. Bom, seria um double aqui. Mas deixa eu pensar, se eu tirar esse cara daqui, vamos dizer que não existiria. Agora sim. Voltando, né, para explicar melhor. Como eu tinha uma forma de construir uma matriz 3x3 a partir de um double, então o compilador já foi esperto, pegou aquele dado que eu estava jogando aqui para dentro, converteu, né, instanciou uma matriz 3x3 e jogou uma matriz 3x3 aqui para mim, e aí tudo acabou funcionando porque eu tinha aquele construtor. Mas digamos que eu não tivesse, a alternativa seria eu ter uma outra sobrecarga que receberia agora sim um double, e aí eu teria que duplicar esse código aqui, e aí sim double B. E aí aqui, como é um double, não tem. Por que ele... Só que daí como eu tirei o cara que é um double, eu não posso mais ter esse construtor. Eu acho que o default ele constrói com 0, então isso aqui vai acabar funcionando. Cara, como é que eu tava usando em muito lugar. Só que agora vai somar tudo com 0, né? Não vai ficar tão interessante o exemplo, mas... É como eu deletei o único construtor que eu estava usando pelo código inteiro, aí deu esses problemas de compilação. Bom, mas o exemplo se mantém, né? Tipo, só porque agora eu tenho todas as matrizes zeradas, mas como eu somei ela com o valor 2, eu adicionei a semântica de um novo operador que eu consigo somar uma matriz a um double, e o resultado vai ser uma matriz, nesse caso, cujos elementos vão ser pontualmente somados com aquele double específico, né? Então, vou somar todos os elementos com aquele mesmo double. Vamos ver o que mais.
Outra coisa importante é, se eu sei que um método não vai alterar nenhum membro, né, daquela classe que eu estou definindo o método, eu posso colocar um const depois do nome do método. E isso aqui vai significar que, olha, dentro do escopo desse método, nenhum membro interno vai ser alterado. Então, por exemplo, this data e OpenRJ no 0 é igual a 99. E isso aqui vai me dar um erro de compilação porque, olha, tu me disse que esse método é um método const, ou seja, esse é um método que não vai alterar nenhum dado enquanto ele estiver rodando, mas tu está de fato alterando. Então, se eu tirar esse const, eu posso tirar esse const e aí ele vai passar a alterar. E aí, por que eu errei? Ah, não, acho que foi alguma... E aí ele alterou enquanto eu estou chamando print, que é uma coisa que a gente não espera, né? Eu só estou printando, eu não espero que meus elementos sejam modificados só porque eu estou printando um vetor na tela, isso não faz sentido, né? Então isso evita de, por algum motivo, o cara inserir um código de debug ou alguma coisa assim e acaba gerando realmente um bug porque esqueceu de remover esse código. Então, se eu adicionar um const, eu tenho a certeza de que, ó, se eu chamar esse método, nada do meu objeto vai ser alterado. Então é uma forma de proteger aquela classe, né, contra eventuais bugs nesse sentido. Herança. E aí, antes de herança, eu vou abrir para perguntas, que eu acho que já tem bastante coisa nova aqui, né? Perguntas? Só em relação aos operadores aí, mais uma curiosidade você consegue então definir um novo significado do operador. E tem como você, por exemplo, sei lá, se fizer sentido mudar, como é que se chama, a precedência, tipo, eu vou colocar agora, começa a fazer, entendeu? A prioridade dos operadores, tipo, se eu posso definir uma prioridade, ou isso ainda fica engessado. Isso, até onde eu sei, fica engessado. Eu nunca fui atrás, mas 99% de certeza que isso não tem como mudar. A ordem continua sendo a ordem padrão, né? Tá, então se eu criar um operador barra e um operador soma, ele vai fazer primeiro esse operador barra e depois ele vai fazer o operador soma. Uhum. Se eu misturar tudo, E aí tu usa parênteses para explicitar que tu quer diferente, né? eu não preciso preocupar com isso. Eu quero dizer, Não. assim, mais, menos, vezes, dividido. Eu teoricamente não tenho nada a ver com mais menos, mas eu ainda não tenho que me preocupar em definir a ordem. Não. Assim, cara, sendo sincero, eu acho que a gente nunca vai. Nunca é forte, né? Eu acho que vai ser raro as vezes que tu vai precisar fazer de fato isso daqui. Eu tô mostrando mais para conhecimento, assim. O que eu vejo que vai ser mais comum é a gente utilizar bibliotecas que vão ter implementado já esse tipo de coisa pra gente. E aí pra gente não achar que aquilo é muita mágica, a gente sabe que, isso aqui foi uma sobrecarga. Em algum local tá uma sobrecarga de operador que ele fez, eu sei mais ou menos o funcionamento, mas eu acho que não vai ser tão usual a gente fazer as nossas classes com essa sobrecarga, mas eventualmente pode precisar e aí eu acabo ensinando, né? O mais comum para classes em geral assim é a gente fazer métodos comuns mesmo assim. Inclusive tem gente, e aí eu não sou uma dessas pessoas, tem gente que prefere não sei se purista, cara, mas tipo, tem gente que prefere fazer explicitamente um método chamado sum e aí ao invés de fazer sobrecarga fazer essa mesma implementação aí coloca aqui dentro, né? Tipo, digamos que eu tivesse implementado aqui e aí quando fazer M1 mais M2 fazer M1.sum com M2. Isso é uma alternativa, assim. Aí, sei lá, assim, eu não Mas gosto. se você pensar como se, tipo, imagina, a soma da soma da soma da soma, aí vai ficar Tem isso, né? a predição. Mas eu já vi código assim, tá? Eu já vi código assim.
E aí começa a pular linha, tentar fazer uma. Ah, não. Enfim. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. É uma alternativa. Eu vou voltar, cara, porque isso aqui era o que eu mais estava usando. Vocês viram ali, né? E eu me dei mal ali, né? Tentando fazer um exemplo que eu não tinha pensado. Eu tava usando a rodo. Pô, faz coisa que você comendo um frango também, não dá? É, também daria, mas é rapidinho. Mas beleza, valeu por você. Eu espero que vocês não estejam se preocupando tanto com essa questão de sintaxe. Eu estou deixando um pouco mais relaxado e até para ser um pouco mais rápido, porque se eu for mostrar todas as sintaxes de todas as coisas que são possíveis de fazer, a gente vai ficar realmente aí sim um curso bastante extenso, né? Aí vocês viram ali, mostrei uma possibilidade de fazer essa sintaxe do operator com friend, eu joguei aqui embaixo. Eu não estou tão preocupado com isso. E aí vocês podem pensar assim, eu sei que é possível fazer, e aí dá para dar uma olhada ali no manualzinho do curso, e por completude ali talvez no manual eu possa deixar ali um pouco mais explícito que tem essa forma, mas aqui na aula mesmo eu estou pulando um pouco esse tipo de coisa para tentar avançar um pouco mais rápido na matéria e não ficar tipo patinando. Aí vocês podem fazer a inicialização dessa forma, aí explicar essa forma, aí tipo eu acho que não vale tanto a pena a gente ficar patinando nessas questões de sintaxe, embora seria também uma abordagem válida para aula. Eu prefiro fazer esses outros comentários que eu acho que são um pouco menos comuns, mas que eu acho que são um pouco mais valorosos de comentários para quem está tentando usar programação orientada a objeto, porque a dificuldade de orientação a objeto não é a sintaxe das coisas, mas sim entender quando usar, né? E aí eu espero que quando a gente avançar um pouco mais para o projeto final, que a gente vai ter realmente um uso para essas coisas, e aí a sintaxe vai ser só um detalhe que a gente vai ter que correr atrás, e aí sim, a gente pega o manual e olha, né? Não tem tanto galho. Mas se vocês tiverem a preferência, aí me falem, que daí, sei lá, nas próximas aulas eu tiro mais tempo, mas a gente perde um pouco mais de tempo olhando sintaxe. E aí eu particularmente não acho tão interessante, mas se quiserem não tem problema também. Ahn, Ali, Tarcísio, só uma duvidazinha. Ali, quando você usou things, você poderia ter simplesmente chamado pelo data sem nada? Ou ele não conseguiria achar? sim, essa é uma alternativa, né? O problema de fazer isso, não é bem um problema, de novo, talvez seja preferência, é que quando tu faz isso sem o this, isso aqui é uma sintaxe válida. O que ele vai fazer? Ele vai botar o this para ti por baixo dos panos em algum momento. Então, no final é a mesma coisa. Qual que é o problema? O problema é variable shadowing, né? Tipo, se tu tiver uma variável aqui local, por exemplo, data é um nome bem comum, né? Eu não acho que seria raro alguém introduzir um data aqui fora e com outro pensamento, né? Estou usando data aqui porque eu quero usar o data aqui dentro para alguma outra coisa. E aí se deu mal, porque agora o data aqui se refere a outra coisa. Aqui, por sorte, os tipos de data fora e dentro são diferentes, então tu vai dar um erro de compilação. Mas se eu tiver alguma coisa assim, ó, agora eu me dei mal. Porque toda vez que eu printar os meus dados aqui, eu vou botar aqui, sei lá, 9 e 10. E aí eu vou dar um print. Esperaria que saísse tudo 19, né? Porque eu fiz soma de uma matriz toda com 9 com uma matriz toda com 10. E o meu print deu segfull, inclusive. Deixa eu ver o que deu com segfull, peraí. Uh, pode ser alguma outra coisa que eu tava. Deixa eu tentar só fazer com M1 pra ver se. Eu tô em dúvida se eu tô com problema na soma ou no print. Não, é no print mesmo. Ah, eu podia ter olhado a stack. Tá, peraí. Ah, que eu não inicializei, né? Ó, esse é o problema de não inicializar as coisas e querer que saia funcionando. Vamos inicializar igual aqui. E vamos deixar bem bizarrinho.
Ó, eu somei, nem somei, eu printei o meu M1, que era uma matriz toda com 9, e aí meu print, como eu fiz esse shadowing aqui, tipo, não, eu é, tirei a minha visibilidade do meu data, porque eu não botei o this, e aí eu me dei mal, porque agora vou executar de novo, quando eu executei o meu vetor inteiro, e aí ele até arredondou aqui no print, por causa que o número teria que arrumar a precisão, mas enfim, não deu 10, né, deu um número nada a ver. Podia até botar 42, velho. E aí não faz o menor sentido, né? E aí, pra evitar esse tipo de probleminha. Esse this, por exemplo, é como se fosse o self do Python. É, Mas, não é, mas, por exemplo, agora eu não lembro, no Python você consegue, por exemplo, falar um self.data e tentar chamar outra variável de data ou ele dá erro? consegue. Consegue. Tá? Entendi. Só que no Python, se eu não me engano, tu não consegue chamar data e tipo se referenciar ao self. Tu sempre tem que botar self. Vamos tentar rapidão aqui, só pra exemplificar o que eu tô falando. Se bem que, pô, não era aula de Python, mas. Vamos ver. Acho Não, que. agora foi uma curiosidade mesmo, que agora eu não lembro se você tiver um atributo que chama, sei lá, data, e aí você coloca self.data, e aí depois tenta chamar outra coisa de data. Ele dá um. Ah, eu digo assim, se tem um X aqui. Tá data, igual a 99. E aí. Ah, caraca, eu tô apertando Enter sem querer, eu tô apertando F de self. Se eu, por exemplo, fazer um print data, isso aqui não vai funcionar, né? Porque data, diferente do C++, eu não tenho essa possibilidade de não colocar o self. Então, obrigatoriamente eu teria que estar me referindo a uma variável local. Só que eu nunca defini ela, então ele vai dar um erro. É diferente, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu sou obrigado a botar self aqui para isso aqui funcionar. Vamos de novo. Então você diria, por exemplo, sempre quando você fosse se referir a um atributo ali da classe, você tentar usar o this. Sim, Tá. isso aqui, ó. Agora sim, porque eu coloquei o self, entendeu? Isso, esse problema que a gente está discutindo nunca vai poder acontecer no Python por conta disso. Agora, no C++, é, eu prefiro sempre botar o this para evitar, porque tem gente até que coloca, tem uma outra forma que é colocar alguma coisa assim, m under. Aí, todos os m são membros da classe. Aí, tipo, eu sei que é, mas aí, pô, a gente fazer isso, botar o this, eu prefiro botar o this porque é um nome, é um negócio que vem com a linguagem e aí eu não sujo o nome das minhas coisas, né? Sim, sim. Mas aí fica a critério também. É, deletar isso aqui. É, herança e polimorfismo não vai dar tempo hoje, obviamente, mas só para introduzir um pouquinho aqui. Vou copiar direto. Bastante coisa aqui, na verdade. Se eu tenho uma classe cujo todos os membros, aliás, antes disso, membros da minha classe, métodos da minha classe, eles podem não ter uma implementação. E eu coloco esse igual a 0 aqui. Segundo, eles podem ser virtuais. E aí depois a gente vai ter que ver isso na próxima aula. Quando todos os membros da minha classe são virtuais sem implementação, eu digo que ela é uma interface. Uma interface ela não pode ser instanciada, porque eu não posso chamar esse método porque eu nunca defini o que ele vai fazer, né? Para que ele serve então? Ele serve para eu definir outras classes que vão herdar daquela interface e obrigatoriamente vão ter que implementar aquele método com aquela mesma
assinatura. Então, o que é assinatura? É essa parcela aqui, né? Então, essa parcela vai ter que ser igual para todas as classes que herdam daquela interface. Então, quando eu for utilizar, eu sei que qualquer classe que ah, deriva daquela interface vai ter aquele método, nesse caso aqui, calculate. Por exemplo, então, digamos que eu estou implementando um modelo, né, eu estou implementando um solver lá de elementos finitos e eu tenho um termo fonte genérico lá na equação. Geralmente aparece uma equação e aparece um termo fonte. Termo fonte geralmente a gente implementa dependendo do contexto com algum modelo que eu queira adicionar um termo fonte na minha equação. Então é uma possibilidade eu criar uma interface e dizer, ó, eu tenho um modelo de um termo fonte que eu não sei exatamente como é que ele vai ser implementado, mas ele vai ser calculável, eu vou poder calcular ele. E o que eu preciso de parâmetros para calcular ele? Um membro X aqui, nesse caso aqui é só um double, mas poderia ser um vetor, poderia ser um monte de coisa. E ele vai me retornar um double que vai ser o resultado desse termo fonte. E aí, nesse caso aqui, eu tenho duas possibilidades. Um termo fonte constante, que na verdade não vai precisar esse parâmetro para nada, ele só vai retornar 5. Só que eu preciso botar esse parâmetro para ele ter a mesma assinatura da minha interface. Então mantém-se o parâmetro. Mas, mesmo assim, ele é um constant source term. Ele é um termo fonte constante, ele vai retornar sempre 5. Ou eu posso fazer um termo fonte linear. E daí eu tenho uma equaçãozinha aqui linear em relação a x. E aí eu posso construir vários tipos de termo fonte para uma equação, todos eles derivando da mesma interface. Por que isso é interessante? Porque depois a gente vai poder usar isso para pedir uma lista, por exemplo, um vector de vários termos fontes. Eu posso inserir um monte de termo fonte na minha equação, utilizando esse mesmo mecanismo, só que cada um deles vai ter uma característica de cálculo diferente. Inclusive eu posso criar um terceiro aqui, que pode ser um termo fonte baseado em um modelo de um paper. Aí eu coloco ali um modelo de um paper, mas ele vai ter que sempre implementar essa interface aqui dessa forma, na verdade até aqui. Eu não vou conseguir daí continuar com o exemplo, mas fica para a próxima aula. Mas aqui vai começar a parte de polimorfismo e a parte de orientação a objeto, que eu acho que o pessoal tem um pouco mais de dúvida, né? Primeiro, como fazer, que daí a gente vai mostrar como fazer, e segundo, quando fazer, né? E aí, o quando é bem empírico, digamos assim, não é empírico, mas cada pessoa pode tomar uma decisão diferente do quando eu usar ou não classes e objetos e herança e polimorfismo, né? Mas a gente vai tentar, até por questões de exercício, né? Tentar forçar um pouquinho e tentar usar essas heranças para esse caso de termo fonte aqui como um exemplo, um estudo de caso, digamos assim. Eu vou dar uma passada aqui no material só para eu ver se em relação a classes concretas, que são essas classes aqui que a gente começou, né? Eu não esqueci de nada. Senão a gente pode passar por uma parte de perguntas e aí eu vou fechando a aula. Instância, blá blá blá, membro privado, público, método, ponto e tracinho. É isso aí, eu acho que sobrecarga de operadores e depois herança polimorfismo. Aí depois eu vou na próxima aula recomeçar essa questão de herança polimorfismo, tá? E classes abstratas pra gente rever isso aqui, mas mais importante eu acho que foi passar essa parte de classe concreta por enquanto hoje. Então, dúvidas? Eu vou abrir uns minutinhos aí, senão a gente vai começar a fechar a aula. Uma coisa que eu tinha que já me deu dor de cabeça, né? Assim, de tudo que acontecia e eu só segui a sequência, eu falei, olha, coloca virtual e se tiver para criar essa porcaria dessa classe, porque não vai dar erro depois. Mas eu nunca entendi por quê. Quando tinha algumas vezes que não colocava virtual,
Sei. Sim. né? E aí às vezes o negócio fica feio, o virtual serve para isso, para experimento, ele pode ser o suficiente. Então, é exatamente essa discussão que eu prefiro deixar para a próxima aula, porque se eu deixar aqui eu vou, acho que talvez vou fazer é, uma resposta incompleta, mas, bom, se quer uma resposta incompleta é basicamente isso mesmo, tipo, tu vai colocar virtual para tu poder sobrescrever depois, mas eu prefiro, tipo, é, não, não, Explicação completa, deixar para o próximo. porque eu não quero entrar na questão de tabela virtual e nada do tipo, e eu quero mostrar um exemplo dando esse problema que tu falou, entendeu? É, Ah, entendi, beleza, beleza. e eu acho que vai ser mais completo se eu mostrar na próxima aula do que eu ficar, senão tranquilamente passar de 3 minutos, 10 minutos aqui. Não esquenta, não esquenta. Tá. Só que é um problema mesmo, não é outra coisa. Sim, sim, sim. Tá, legal. Então tá. Essas questões a gente vai ver na próxima. Assim como o override aqui e alguns outros detalhes desse tipo de coisa. O mais importante para mim, e aí vocês percebam que eu realmente dei uma segurada, né? Tipo, hoje foi um pouco mais lento, mas é, eu tô na impressão de que essa parte vocês estão um pouco menos habituados, por isso que eu tô passando um pouco mais lentamente. E aquela parte inicial eu admiti que vocês estavam um pouco mais habituados, por isso que eu passei um pouco mais rápido. Então, me digam se eu estou errado, mas eu acho que é isso mesmo. É, e aí por isso a gente ficou basicamente a aula inteira numa sessão, né? Ahn, Hoje ainda eu vou passar, acho que daqui a pouco, logo depois que eu finalizar a aula, a segunda lista de exercício. Eu vou tentar pegar as listas de quem mandou e montar um apanhadinho ali com algumas revisões, para também não ficar um negócio em branco que vocês me mandam a solução e eu ignoro, né? Eu acho que não é esse o objetivo. Eu acho que eu quero dar uma lida, ver os pontos que vocês talvez erraram ou eu não li ainda, tá? Os trabalhos, mas os pontos que ou vocês erraram ou acho que poderia melhorar alguma coisa, fazer uns comentários, montar esses comentários e aí talvez trazer na próxima aula. Além disso, como eu falei, eu vou mandar entre hoje e amanhã os vídeos das soluções dos exercícios pontualmente, um por um dos 5 exercícios que eu mandei. Ahn, Beleza, acho que é isso. Dúvidas, qualquer coisa pode falar. Eu vou parar aqui, caso tenha alguma dúvida que estão